Os especialistas aparecem na TV garantindo que esse resfriamento anormal não ia durar muito. Mas Hanfen, sentado no aconchego de sua casa já reforçada, só balança a cabeça. Infelizmente, as autoridades sempre escondem a verdade. Se eu não tivesse morrido na minha vida passada, até acreditaria. Dessa vez, porém, ele estava preparado. Tinha suprimentos, aquecimento e a casa praticamente transformada em bunker particular. Enquanto olhava o celular, via os vizinhos da comunidade comentando sobre a neve pesada. Entre mensagens preocupadas, surge um usuário misterioso soltando: "Essa neve não é climática. Vem do interior da Terra. O frio extremo está chegando." Hanfen fica intrigado. Quem é esse cara? Como ele sabe tanto sobre o fim do mundo? Preciso ficar de olho nele. De repente, a cena corta para uma visão curiosa. Vários gatinhos fofinhos representando as pessoas no apocalipse. Todos reclamando do frio, miando como se fosse assembleia de condomínio. A neve já estava em 2 Maisro. Os moradores perguntavam onde estava a gestão da propriedade. E a resposta veio: "Por causa da neve, a mão de obra está limitada." Isso foi o suficiente para começar uma confusão. Todos exigiam reembolso da taxa de condomínio, gritando, bufando, como se isso fosse resolver algo. Hanfen, lá, no meio, pensava: "Mas que argumento idiota. Essa neve não dá pra limpar nem com o exército, imagina com os porteiros." É aí que surge Jiang Shu, tentando acalmar os ânimos. "Se a gente limpar, em algumas horas a neve cobre de novo. Mas se trabalharmos juntos, dá para abrir passagem. A administração também é feita por pessoas, não são mágicos. Eles não têm culpa de um desastre natural desses." Ninguém quis ouvir. A turma logo começou a questionar: "E você? Quem é pra falar assim? Tá defendendo a gestão por quê?" Shu suspira e responde: "Não tô defendendo ninguém. Só tô dizendo a verdade. Isso aqui não se resolve desse jeito." A multidão insiste: "Então o que a gente faz? Vamos morrer de fome." Shu responde que ir ao supermercado de carro era impossível. E mesmo que limpassem os portões, quem garantiria que as ruas estariam transitáveis? Sugere então que todos caminhem juntos para limpar a estrada. Hanfen o observa de canto de olho e pensa: "Essa cara eu conheço. Na minha vida passada, ele sempre foi ativo na comunidade." Alguém grita: "Quem quiser sair, que venha ajudar a limpar. Quem não quiser, cala a boca." Outro emenda: "Eu vou também. Tenho um projeto de dezenas de milhões pra discutir com um amigo, não posso ficar preso aqui." Hanfen ouve a voz e pensa: "Peraí, essa voz também me é familiar." Mais moradores se animam. Uma mulher comenta tossindo: "Ando resfriada, mas se for liderado pelo Shu Hu, eu ajudo." Hanfen reconhece aquela voz também. Mas antes que pudesse se aprofundar, a cena muda. Vários homens apaixonados imploram para que a ruína não vá ajudar, pedindo que ela fique em casa descansando. Hanfen revira os olhos. Essa mulher é uma atriz nata, consegue manipular qualquer um. E como se não bastasse, recebe mensagens dela no celular. "Você disse que ia me ligar, mas sumiu. Ainda tô te esperando." Ela manda até uma foto provocativa, vestindo pouca roupa, tentando seduzir. Hanfen suspira. Ela realmente faz de tudo para deixar os homens babando. Enquanto isso, em casa, Ruína joga o celular na cama com raiva, resmungando: "Esse idiota do Hanfen vai me pagar!" O tempo passa. Já era o 3º dia após a neve, e a temperatura externa estava em Denziwas. Nos estágios iniciais do apocalipse, ainda havia aquecimento central e internet, então as pessoas levavam a vida mais ou menos normalmente. Hanfen, por exemplo, passava o tempo navegando na rede. Só que o que ele mais via eram vídeos de mulheres dançando. Rolava pra cima, rolava pra baixo e de repente bocejava. "Nossa, já tô ficando entediado." E talvez a parte mais complicada de encarar um apocalipse não seja nem lutar contra monstros ou correr de perigos, mas sim encarar a maldita solidão. E como se isso já não bastasse, ele ainda comenta que vai levar meses pra se recuperar daquela lesão óssea. Imagina a cena. Todo mundo tentando sobreviver ao caos e o cara ali esperando o osso colar como se fosse uma cola Super Bonder. Mas enfim, ele decide continuar navegando pelos vídeos, porque né, já que não dá pra correr maratona, pelo menos dá pra maratonar conteúdo online. Aí, entrando na seção de ciências, ele começa a se perguntar: será que existe gente que consegue realmente curar feridas? Pois é, curiosidade é coisa séria. E então ele vê a história de um médico que costurou as feridas de um sujeito que, acredite, pulou do 15º andar. Resultado? Depois disso, os órgãos e até os ossos necróticos do cara começaram a se regenerar. Parece até roteiro de filme, mas isso deixa o Hanfen encucado. Será que isso é mesmo possível? Nesse momento ele tem aquela ideia de gênio de última hora e decide ativar o próprio poder para tentar recuperar sua perna. Só que a tal luz verde não tinha nada de milagrosa, e a decepção foi tanta que ele simplesmente apagou no... Mas aí vem o detalhe bizarro, ele acaba tendo um dos sonhos mais alucinados da vida. O homem estava vestido de índio, montado em cabras e, do nada, indo rumo ao paraíso. Até que,
Claro, porque nada é fácil. Ele cai da cabra e machuca o pé. E como se não bastasse, surge outra cabra do além lambendo o pé dele. E ele, revoltado, empurra o bicho. Mas a cabra amarra a língua no pé dele e começa a sacudir o cara como se fosse um brinquedo. É nesse momento que ele desperta assustado, sem entender absolutamente nada, pensando: que merda de sonho foi esse? Só que aí ele percebe algo surreal. O pé estava brilhando em verde, completamente recuperado. Han Feng fica intrigado. Será que aquela luz verde curou o pé automaticamente enquanto ele dormia? Para não ficar na dúvida, ele resolve fazer um teste meio doido. Pega uma faca, faz um corte no dedo, ativa o poder e observa. E pronto, começa a entender como a coisa funciona. Enquanto isso, do lado de fora, o Shuyu agradece a todos pelo esforço coletivo. Aí um velho chamado Eli Guangao manda na lata que nem se esforçou tanto assim, porque o crédito era mesmo dos dois irmãos da família Jin, Jin Taiyan e Jin Taiyu. Nesse momento, uma garota tropeça e cai no chão. E os irmãos, claro, vão ajudar. O nome dela? Kion. E o grupo já aproveita para combinar de limpar a estrada principal primeiro. Shuyu observa que a neve está ficando cada vez mais pesada e diz que precisam se apressar. Até porque ele ainda tem compras para fazer mais. Tarde. O Sr. L então solta a fofoca. Ouviu dizer que um morador da comunidade anda todo dia carregando um pequeno caminhão cheio de mercadorias para casa. Shuyu até tenta justificar. Ah, deve ser só uma mudança, nada demais. Mas o Sr. L insiste. Mudança nada. Eu vi tanques de gasolina e até uma lareira. Esse cara tá claramente se preparando pro inverno. Nesse meio tempo, o Tom aparece avisando que a entrada principal já foi limpa. Mas aí surge um sujeito chamado Yu Kanu aparecendo por trás deles, dizendo que tava achando aquele papo bem interessante. Porém, antes que ele se ache demais, alguém acerta uma bolinha na nuca dele. Era Alan, mandando ele parar de enrolar e vir ajudar. E como sempre, eles começam a discutir, porque ele reclama que ela só fica assistindo. Shuyu corta a treta e avisa que a entrada já foi limpa. É nesse momento que o Guanqiel pergunta o que ele acha daquele desastre natural. Shuyu, com a maior seriedade do mundo, muda a expressão e responde que também não tem certeza. Provavelmente é só uma nevasca temporária que logo vai passar. Mas caso não passe, pelo menos alguém na comunidade tem suprimentos de sobra. Guanguiao concorda, elogiando o raciocínio dele. Esperava menos de alguém com cérebro afiado? Shuyu então organiza o pessoal, pedindo para formarem uma fila sem empurrões. E claro, reforça que a neve está pesando cada vez mais, então todos devem tentar voltar dentro de 3 horas. Enquanto isso, Han Feng segue dormindo até que alguém começa a bater na porta. Ao abrir, dá de cara com Zui, que tinha levado suas encomendas. Han Feng agradece, mas Zui já manda. Você ouviu falar do que rolou no supermercado do Distrito Leste? Foi esvaziado completamente durante a noite. Han Feng pensa. Então era verdade mesmo. Mas Zui corta logo a conversa, dizendo que tá ocupado e vai embora. Han Feng, curioso, começa a refletir. Como eles conseguiram esvaziar o mercado inteiro em uma só noite sem barulho nenhum? Ele lembra de romances que já leu, onde personagens tinham poderes de sugar tudo pra dentro de um espaço próprio. Então se pergunta, será que existe um usuário com esse tipo de habilidade? Mesmo com essa pulga atrás da orelha, ele decide focar na própria habilidade. Até agora, ele sabe que sua energia pode reagir com alguns alimentos, mas a taxa de sucesso é baixa demais. Em média, apenas 1 em cada 10 tentativas com soja dá certo. E com carne, pior ainda. Ele testa de novo, confirma que a taxa de falha é altíssima e conclui que precisa encontrar um método novo. Hoje, de preferência. E já era quase 10h45 da noite, quando ele finalmente começa a sacar o padrão. Cada alimento exige um valor energético diferente. Se esse valor não for exato, a tentativa vai falhar. E pensando melhor, o sistema até lembra aquele famoso jogo de dança, sabe? Onde você precisa acertar a sequência de setinhas pra cima, pra baixo, pra esquerda e pra direita. Ele entende que o segredo é infundir a energia no ritmo certo, na sequência correta, e sem errar o passinho. Por fim, depois de muito suor e paciência, ele consegue um resultado perfeito. E claro, a próxima missão é ver se essa mesma técnica funciona também com carne. Mas aí chegou a hora da verdade. Ele precisava testar aquele mesmo truque, na carne. E olha, a coisa ficou feia. Diferente dos vegetais, que até aguentavam o tranco, a carne se transformou em um líquido preto esquisitíssimo quando a tentativa deu errado. Nojento num nível que dava vontade de fingir que nunca viu. Mas, de novo, o princípio parecia ser o mesmo. Só que agora, ele precisava entender direitinho qual era a energia certa para lidar com carne. O problema? O tempo de execução. Era bem mais longo do que com os vegetais. E depois de errar, e errar, e errar de novo, ele mesmo admitiu que a dificuldade tinha dado um salto olímpico. Mas, teimoso como só ele, depois de 1001 tentativas frustradas e provavelmente alguns surtos internos, ele finalmente conseguiu. Quase caindo no chão, de tanto cansaço, mas com um sorriso vitorioso, ele disse que finalmente tinha dominado o tal método. Corta para a cena seguinte. O noticiário anunciando que a neve estava ficando cada vez pior. O governo começou a distribuir suprimentos nas áreas afetadas e pediu pra galera não sair de casa, a não ser que tivesse um bom motivo, tipo salvar o mundo ou algo assim.
Além disso, tinha mais uma notícia nada animadora. A eletricidade estava indo para o espaço. E o Han Feng, que já estava com aquele déjà vu esquisito, disse que isso tudo parecia muito com a vida passada dele. Ao pegar o celular, viu que o grupo do prédio estava fervendo de mensagens. Metade acreditava nas notícias, a outra metade achava que era tudo drama. Foi aí que o Guang Yao soltou a bomba. Perguntou se alguém realmente estava botando fé nessas histórias, porque até agora ele não viu um caminhãozinho sequer com suprimentos. Em vez disso, ouviu de um amigo que o que mais tinha eram veículos blindados e tanques indo em direção à cidade AE aí, né? A galera já começou a falar em guerra. Isso deixou a comunidade em choque. Han Feng comentou que lembrava de algo assim na vida passada. E o Shuyu confirmou, era isso mesmo, precisavam agir. Alguns moradores já estavam sem comida. E os homens da comunidade logo saíram em defesa dela. Clube de fãs detectado. Mas no geral, muita gente estava tentando doar o que podia. Roupas, alimentos, tudo era bem-vindo. Shuyu agradeceu e disse que precisavam de representantes para organizar tudo, como se estivessem montando o próprio comitê de emergência. Han Feng, que já viveu esse filme antes, lembrou que isso foi só uma grande armadilha no passado, usada para enganar quem tinha suprimentos. E aí, no dia 19 de julho, quinto dia do apocalipse, a temperatura externa despencou para absurdos. Quateribaro. O sistema de aquecimento também colapsou. E a galera entrou no modo sobrevivência extrema. Enquanto isso, alguém ligou pro Han Feng, era o morador do AP 1801, responsável pelo prédio 8. Ele avisou que em 20 minutos começariam a limpar a estrada. Depois da limpeza, era para todo mundo ir até o estacionamento subterrâneo para fazer login. Han Feng, é claro, não queria sair de jeito nenhum, mas lá foi ele. Chegando no lobby do primeiro andar, ele refletiu que talvez não fosse uma boa ideia queimar pontes com os vizinhos ainda. Melhor manter as aparências e evitar que descubram o segredo do quarto dele. Foi então que percebeu. A neve já tinha bloqueado a entrada do prédio. De novo. Tinham limpado tudo no dia anterior. E agora estava tudo coberto outra vez. Pediram ajuda ao Han Feng para abrir a porta. E quando conseguiram, uma nevasca invadiu o hall, como se estivesse esperando só isso para fazer a festa. O frio estava tão insano que mal conseguiam abrir os olhos. Han Feng pensou que sair naquele clima era basicamente pedir por queimaduras sérias. Mesmo assim, o Zui se ofereceu para liderar a limpeza. Chamou todo mundo de gatinhos assustados e foi com tudo para a nevasca. Durou pouco. Foi arrastado de volta, parecendo uma berinjela de tão roxo. Com isso, todos se dirigiram ao estacionamento subterrâneo, onde teriam que pensar nos próximos passos. A neve estava impossível de limpar com esforço humano. Shuyu disse que não havia muito o que fazer, só esperar. Aliás, só eu reparei naquele bracelete estranho no braço dele? Fica só no reparo mesmo, né? Shuyu também anunciou que o estacionamento seria o ponto oficial de doações e distribuição de suprimentos. Já o Manfan estava com a pulga atrás da orelha, se perguntando se aquele comitê suspeito foi ideia do próprio Han Feng. Enquanto isso, Shuyu agradecia pelas muitas doações recebidas, que iam ajudar bastante gente. E, apesar de todo o caos, tinha um sentimento coletivo de que, de alguma forma, eles iam passar por isso juntos. Mas o Manfan estava tentando ser a voz da razão no meio do caos. Pediu para todo mundo esperar. Segundo ele, quando o desastre acabasse, muita gente ia se arrepender das decisões precipitadas. E foi nesse momento que ele reconheceu uma pessoa, no meio da correria. Era a enfermeira que tinha cuidado dele. Ela carregava várias caixas enormes, e numa cena quase em câmera lenta, tropeçou e quase foi direto para o chão. Mas o Anfan, que ainda tinha reflexos afiados, segurou ela no último segundo e perguntou se estava tudo bem. Foi então que ela também reconheceu ele. Afinal, era seu paciente. Com os olhos arregalados, ela se perguntou o que ele estava fazendo ali em pé, já que, tecnicamente, ele deveria estar machucado. Mas ele, com a cara mais lavada do mundo, mandou aquela desculpa básica. Desde pequeno, tem um poder de recuperação sobrenatural. Contusões normais somem em dias. E como ela era bem inocente, acreditou na história. Ele se ofereceu para ajudar com as caixas, mas ela recusou, dizendo que eram pesadas demais. Só que o Wan Fei, todo educado, insistiu, dizendo que era uma forma de retribuir pelo curativo no pé. Ela acabou aceitando, e ele, assim que pegou a caixa, quase foi arrastado junto. Estava pesadíssima. Ele, ofegante, perguntou: "Mas o que tem aqui dentro, chumbo?" E ela respondeu calmamente que eram suprimentos médicos para doação. Mesmo assim, pediu que ele não se esforçasse, porque, veja só, ela era mais forte do que muito cara por aí. Hanfan, surpreso, perguntou se ela sempre foi assim. Tim, com um sorrisinho misterioso, desviou. Disse que tinha a ver com umas coisas que aconteceram com ela, mas que não podia explicar sozinha. Aliás, ela aproveitou para perguntar seu nome, e ele respondeu: Hanfan. Ela então se apresentou como Kim Ji-un. Prazer em conhecê-lo. Ela quis saber o que ele fazia da vida, e ele mandou na lata: "Sou desempregado." Ela ficou surpresa, e ele ainda rebateu com um: "Ué, e o que tem de errado com isso?"
Conversa vai, conversa vem, um homem do nada esbarra na Kim, empurrando ela direto pros braços do Han Fan. Cena de novela. Ele ficou todo sem graça. E como se tivesse sido invocada por ciúmes, a Ruiná apareceu naquele exato segundo. Já chegou abraçando o braço dele e perguntando com quem ele estava falando. Kim, sem graça, pegou suas caixas, rapidinho, agradeceu e disse que não ia mais incomodar. Han Fan então perguntou o que Ruiná estava fazendo ali. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.